Hoje é dia de esporte e no episódio de hoje vamos conhecer a história de um atleta que começou se pendurando nas portas de casa e virou uma referência da ginástica artística aqui de Santos. Rodrigo Sampaio. Ele já conquistou muitos títulos e hoje está revelando novos talentos. Vamos conhecer essa trajetória? Rodrigo, como é que a ginástica entrou na sua vida? Desde criancinha eu nunca ficava quieto em casa, né? Ficava subindo pela parede, pulando de sofá em sofá, pulando na cama. E aí meus pais, para me dar uma quietada, falaram: pô, esse menino não para quieto, vamos colocar na ginástica, né? Lá ele pode se jogar à vontade, não vai se machucar no ginásio, porque vai ter um responsável junto. Então vamos colocar lá e ver como que ele desenvolve lá, né? E deu certo, aparentemente. E você lembra a primeira vez que você entrou no ginásio? Eu entrei no ginásio com 6 anos. Eu lembro que quando eu entrei, assim, era o barracão antigo, né? O Brasil antes da reforma. E aí o ginásio todo era diferente, assim, era uma coisa muito nova. Pra mim parecia um parque de diversão, né? Tinha a espuma do fosso, eu podia me jogar, tinha a barra pra me pendurar, tinha um monte de colchão. Desde o começo eu tive muita facilidade para aprender as coisas e aquela época era muito boa. Nunca teve medo de subir, de fazer as piruetas, de se jogar nos aparelhos? Isso nunca te deu nenhum receio? Ah, dá um receio, principalmente em campeonato, né? Geralmente criança, quando entra na ginástica, tem medo. E aí vai do técnico, né, poder auxiliar e fazer a criança perder o medo. E explicar para ela que a gente vai sempre vivenciar o medo na ginástica. Desde criança eu já passei por 3 técnicos, então às vezes eu tinha um técnico novo e aí no momento eu ainda estava meio desconfortável. Então foi sempre um desafio e sempre gostei muito dessa área da competição. Hoje em dia mesmo eu adulto, tenho medo às vezes de treinar, mas não posso deixar o medo vencer. E quando é que você começou a participar das competições, se destacar em competições? Eu comecei a participar dos campeonatos com 8 anos, que eu lembro até hoje, foi meu primeiro campeonato brasileiro, que foi no Mato Grosso do Sul. E foi a primeira viagem sozinho, né, sem os pais, e aí era eu e o técnico, e aí tinha mais alguns meninos que infelizmente nenhum deles treina hoje em dia, só continuou eu, daquela equipe inteira de antigamente. Foi uma descoberta lá, porque, tipo, quando eu entrei no ginásio do campeonato, era muito diferente de um ginásio de treino, né? Então, deu um receio, assim, mas eu gostei muito daquela sensação de eu preciso competir bem, eu tenho que ir bem, sabe? E aí era sempre um desafio. Cada campeonato que chegava era um desafio novo, porque aí tinha elemento novo. Então foi sempre um desafio e sempre gostei muito dessa área da competição. Falando em jogos regionais e jogos abertos, você é o nosso recordista de medalhas de ouro. Rodrigo disputa várias provas, né? A ginástica artística proporciona isso e ele sempre traz muitas medalhas. Então, qual a importância da FUPES na sua vida? O que ela te ajudou em toda a sua trajetória? Desde criança, se eu não me engano, com os meus 10 ou 11 anos, eu comecei a receber um adote da FUPES, né? Para poder me auxiliar no dia a dia, para pegar o transporte. A FUPES me ajudou na escola, me deram 100% de bolsa na escola, eu estudei em escola particular, que era uma situação que eu não tinha na época, meus pais não iam poder pagar aquela escola. Logo depois disso, entrei na faculdade de Educação Física, também com bolsa, me formei em Educação Física. A FUPES também sempre ali me ajudando com a DOT e com as bolsas. Eu amo ensinar ginástica, ginástica para mim é tudo, literalmente. Eu vivo dentro do ginásio o dia inteiro. E como é que você está conseguindo conciliar? O Rodrigo atleta, Rodrigo treinador. Que momento você tem para também ter a tua vida pessoal, descansar, se recuperar para o seu treinamento? Como é que é essa tua rotina? Ano passado eu treinava de tarde, de manhã eu estava livre, não fazia nada e de noite trabalhava com a ginástica. E aí esse ano, do nada, eu entro no ginásio às 8 horas da manhã. Assim que eu termino as aulas, que são até às 11, eu termino essa aula, eu já tenho que treinar. Eu treino até 12h30 no máximo, não consigo passar disso, que eu tenho que ir para casa almoçar. Almoço rapidinho, dou uma descansada para vir dar aula para as meninas da equipe de Santos. Assim que termina a aula delas, eu já entro na aula de escolinha e eu só vou sair daqui 9h30 da noite. Então, tempo de descansar é literalmente chegar em casa e dormir e comer. Às vezes eu trago a marmita aqui pro ginásio e durmo aqui nos colchões. Mas tá sendo uma loucura conseguir lidar com tudo. Mas você tá curtindo? Tô curtindo, é uma delícia, era o que eu queria. Você falou que você teve 3 técnicos na sua carreira.
Acredito que você tenha tido outros também que participaram em seleção brasileira, em outras equipes que você também participou, disputou campeonatos. O que você trouxe de cada um deles para ser agora um Rodrigo técnico? Como que você é com as meninas? Como é o meu primeiro ano como técnico realmente da equipe, eu tô me segurando um pouco, porque eu sou mais chato, eu gosto de dar bronca, porque eu sou um atleta que sempre gostei de fazer. É que você tem essa carinha de bom moço, bonitinho, todo bonzinho. Elas falaram que você é muito legal. Por enquanto. Eu já falei pra elas que é por enquanto, mais pra frente eu vou voltar a ser mais chato. Porque eu sempre, desde criança, gostei de fazer o exercício com o máximo de perfeição possível. Porque na ginástica você tirou uma ponta de pé, é um desconto. Você afastou um pouco a perna, é um desconto. E na ginástica masculina, querendo ou não, a gente ainda tem uma brechinha que nem tudo é tão bem descontado. Agora no feminino é muito mais rígido. Eu gosto de fazer o exercício perfeito, então... Exigente. Eu fico em cima. Fez errado, eu falo, desce e vai de novo. Desce e vai de novo. E falando sobre a ginástica como um todo, né? Como é que você vê a ginástica artística vivendo esse momento incrível, nesse patamar hoje dos esportes olímpicos? Assim, a ginástica olímpica do Brasil tá indo muito bem, principalmente no feminino. Mas eu vejo que o Brasil ainda está meio atrás. A gente ainda precisa evoluir bastante, principalmente alguns aparelhos. Querendo ou não, eles na Olimpíada conseguindo pegar colocações boas, o feminino principalmente ganhando medalha, a ginástica está começando a bombar muito. Tá começando a aparecer muita criança para querer fazer ginástica. Esse é o reflexo, é o legado dos Jogos Olímpicos, né? Sim, as Olimpíadas, enquanto o feminino e o masculino não ia bem, não aparecia muita gente. Era difícil aparecer criança no ginásio nova e com talento. Hoje em dia, todo mundo quer ginástica. Então, as novas gerações virão com mais frutos aqui para Santos. Sim, se Deus quiser. Teremos muitas meninas aí se destacando na ginástica artística de Santos. Se Deus quiser. Obrigada, Rodrigo, por contar a sua história inspiradora de quem vive a ginástica com o coração e faz a diferença todos os dias, dentro e fora dos aparelhos. Eu que agradeço, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do esporte, e da minha carreira. E sempre que quiser aparecer no ginásio aí, muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. E no próximo episódio a gente traz mais histórias de dedicação do esporte santista. Até lá!